Por que que o Trump decidiu agora, 28 de fevereiro, executar essa operação militar contra o Irã? Tem a versão oficial e a versão extraoficial, né? Primeiro vamos para o oficial. eu Começa gosto com o das duas. oficial, né? Vamos começar com o oficial. Bora. Oficial, ele falou que se ele não tivesse atacado o Irã agora de novo, né? Porque eles atacaram na famosa Guerra dos 12 Dias, né? Antes. Eles teriam armas nucleares em 2 semanas. Essa é a versão oficial. Aí você fala, mas qual o problema disso? Já que o Irã tá tão longe, né? O problema é eles atacarem Israel, que é parceiro dos Estados Unidos. Os países ali do GCC, que é o grupo dos países do Golfo, né? Que são todos aliados dos Estados Unidos também, principal Arábia Saudita. E eles, com mísseis balísticos intercontinentais, poderiam atacar os Estados Unidos também, né? Então, segundo o Trump, ele tá meramente se protegendo. Essa é a versão oficial. Tá bom, então ele tá se protegendo ali, uma ofensiva ali contra o que poderia ser contra Israel, contra os países europeus ali. Então ele fala, cara, tô protegendo, polícia do mundo. Isso. O que a gente essa história a gente já viu, pelo menos eu já vi, né? Não sei a idade de vocês, da galera que tá assistindo. Mas em 2002, 2003, quando começa a guerra ao terror, depois do 11 de setembro, eles inventaram um argumento que é muito semelhante de que Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa. E eu acho que a única arma de destruição em massa que ele tinha era estilingue, né? Pedaço de pau. Não tinha arma nenhuma, né? Foi uma desculpa, porque, na verdade, o Saddam Hussein estava vendendo petróleo aceitando o euro. E ele estava rompendo aquele fundamento do petrodólar, né? Que é o acordo que os Estados Unidos fizeram, né? Com os países exportadores de petróleo para que os americanos oferecessem proteção em troca dessa regra de que petróleo só pode ser vendido por meio do dólar. Isso dá aí uma sobrevida ao dólar que deixou de ter lastro em ouro, né? Então, romper isso sempre foi um grande problema, né? O Muammar Gaddafi na Líbia também estava fazendo isso. Não apenas isso, ele estava fazendo pior, ele estava querendo criar uma moeda comum, né, do continente africano e tirar completamente o dólar também do petróleo e inventaram que ele estava fazendo maldade com a sua própria população, né? E aeronaves lá da OTAN, que é a organização do Tratado Atlântico Norte que protege a Europa, foi lá pra África jogar bomba na Líbia, né? Pra proteger o povo, né? Porque eles são muito humanitários, né? Claro. Pessoas muito carinhosas, assim. Tô até quase substituindo, botando um apelido no Trump de Trump Madre Teresa de Calcutá, né? Sim. Ele é tão carinhoso, né? Cheio de boas intenções. Na Venezuela, então, né? Poxa, tem que acabar com essa questão de tráfico de entorpecente, né? Inclusive, no meio dessa confusão de Irã, os Estados Unidos acabaram de atacar o Equador, né? E aí os caras, pô, eles vão arrumar outra encrenca. E não, a gente está só coibindo aqui o comércio de entorpecente e tal. Falar, vocês sempre foram muito, né, carinhosos com as pessoas nesse sentido, né? Pra quem não sabe, a CIA que comanda o tráfico internacional de droga, né? Em muitos casos. Então, eu acho que é pra tirar a concorrência, né? Pra acabar com o tráfico, não. É mesmo? Cara? Isso aí, se você quiser, a gente entra em outra seara. Tem muita bibliografia, Tá por bom. incrível que pareça. Vou indicar um único livro recente, The Fort Bragg Cartel, né, que é o cartel do Fort Bragg. Fort Bragg é a base americana onde fica ali todos os pelotões de operações especiais, né, os Boina Verde e tal, Força Delta. E ali, só entre 2000 e 2025, houve 23 assassinatos dentro da base relacionada a tráfico internacional de droga, né. Tem uma história famosa de que durante a Guerra do Vietnã eles mandavam droga do Vietnã para os Estados Unidos dentro do caixão dos soldados, né. Isso tá num filme chamado, em português, O Gangster, em inglês é American Gangster, né, que o Denzel Washington faz o papel do traficante Frank Lucas, né? Que teve uma brilhante ideia, brilhante em nível satânico, né? Brilhante ideia de eliminar os intermediários e trazer droga direto do Sudeste Asiático para os Estados Unidos, né? E aí ele conseguiu fazer uma ponte com alguns generais lá e juízes e eles botavam dentro dos caixões, né? E quem organizava isso tudo era esse quartel, Fort Bragg, né? Porque os caras são tão alto nível, né? De salvo-conduto que os caras têm, que aí eles conseguem cometer crime e não acontecer nada pra eles. Aí quando dá algum problema, não, ele é um ativo de inteligência, não mexe com ele não. Assim como aconteceu com o Epstein, né? Sim. Quando o Alex Acosta, que era o procurador da época, estava processando o Epstein, segundo ele mesmo disse, ele recebeu algumas mensagens falando, mexe com ele não, que ele é do serviço de inteligência. Então, você falar que é do serviço de inteligência, te dá salvo-conduto pra você fazer um monte de coisa, né? Entendi.
Então, a história é longa, né? Tô falando isso só pra galera não se iludir com essa ideia de que a gente quer combater o tráfico de droga e tal. Tem um documentário do 60 Minutes, cara, que eu acho que é de 1993, que é CIA Cocaine, se eu não tô enganado o nome do documentário. Lembrando, 60 Minutes é um dos maiores programas de jornalismo investigativo, né? Que era, a ideia era que eles queriam, a CIA criou uma base na Venezuela, eles queriam acabar, entre aspas, com o tráfico na Venezuela. Então, eles infiltraram alguns agentes da CIA dentro do tráfico e aí mandaram para os Estados Unidos cerca de 2 toneladas de droga. Só que aí, quando chegou nos Estados Unidos, o pessoal da DEA, né, que é o Departamento Antidroga, falou, agora a gente vai pegar esses 2 toneladas e fazer uma apreensão, né? Ele falou, não, deixa rolar, deixa distribuir pra galera. Aí o juiz que trabalhava com a DEA processou a CIA, porque a CIA tava deixando a droga entrar e não só fazendo, né, um trabalho de agente infiltrado. Então, ali que começa o negócio do cartel de Los Soles, né? Perfeito. É o cartel dos generais lá da Venezuela. Então, só pra... Uma aspas aqui, parênteses aqui, só né? Pra galera, parênteses aqui nessa quem história. quiser se aprofundar, é outro. The Fort Bragg Cartel, o autor é Seth Harp. O parênteses. E aí a gente... Deixa eu voltar um pouco no Trump aqui, cara, porque Não, porque só pra gente não desviar, ele falou assim que a história oficial era essa, agora a gente quer saber qual que é a história não oficial, entendeu? Porque a história oficial é, os caras estavam construindo arma nuclear, daqui 15 dias eles iam ter isso, por isso a gente teve que intervir. Qual que é agora a história não oficial disso? Então, a história extraoficial é que Israel já quer há muito tempo tirar o Irã de cena, né? E a melhor maneira de fazer isso é os Estados Unidos fazer isso por eles, né? Então, eles estão pressionando o Trump já há muito tempo. Pô, me ajuda aí, cara. Não agora, né? Mas se a galera 2020 ficou um ano, assim, da pandemia, né? Mas eu me lembro muito bem o que aconteceu no dia 4 de janeiro de 2020, quando o Trump ainda era presidente, que eu tava de férias com a família em Búzios, né? Falei, vou tirar uns dias aqui pra pegar umas ondinhas e tal. E aí o Trump me vem com a ideia de matar o chefe da guarda revolucionária iraniana, o Qasem Soleimani, né? Que era um herói nacional iraniano. E então, desde aquela época, o Trump tá fazendo esses agrados, assim, eliminando, né, devagarinho essa liderança iraniana, até o ponto de fazer o que eles realmente querem, que é a mudança de regime, né? Famoso regime change. Eles querem tirar o Ayatollah e colocar de volta o filho do Shahreza Pahlavi, né? Que é o Pahlavi Jr. Mas qual que é o maior ganho pros Estados Unidos ou pro Trump agradar tanto assim Israel? Cara, não é nem um ganho, não. É meio que quase que uma obrigação, né? Esse é um assunto delicado, tem coisa que eu nem penso. Imagina falar num podcast. Né? Eu não me arrisco nesse ponto. Caramba! Claro, pô. Né? Não vou falar de... Essa parte aqui eu vou ter que dar uma de carioca, matar no peito e fazer um gol assim de mão, assim, ou de barriga, igual o Renato Gaúcho fez quando eu era moleque. A ideia, assim, aí eu vou cortar a versão oficial para garantir minha integridade física. Tá bom. Israel representa os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio, então é muito importante você proteger Israel e ter Israel bem ali naquela região. Então é sempre bom manter Israel forte e protegido, porque você tem um cara que tá ali com uma procuração tua para realizar os teus objetivos no Oriente Médio, no meio de um mundo de 2 bilhões de muçulmanos que nem todos gostam dos Estados Unidos, né? E você tem um país ali que tem uma aliança forte com os Estados Unidos, né? Então essa aliança, mesmo o pessoal de esquerda não consegue romper porque faz parte do interesse americano ali no Oriente Médio.